Mas aqui a gente tem, portanto, o Andreas Pereira saindo de campo, sendo substituído pelo Paulo Souza. Se liga só no carinho da torcida do Flamengo com o Andreas Pereira. Com áudio e tudo aqui no Canelada. Vamos lá. Ô Vampeta, você que conhece melhor do que a gente o vestiário, o Paulo Souza acertou ao substituir o Andreas Pereira logo após a falha, ele jogou para a torcida do Flamengo. O que aconteceu ali, Vamp? Velho, eu não gosto disso não. O cara participou de um lance que eu acho que o outro companheiro, que eu falei pra você, o Davi Luiz, poderia ter dado uma força para ele ali, e na sequência tira o atleta, expõe. Tem o direito de tirar que eu quero, errou, mas aí depois você vem, abraça, fica conversando, expõe mais ainda. Quando você começa a abraçar, né? E não é a primeira vez. No jogo contra o Madureira, eu estava acompanhando. Teve isso também, que quase ele vai expulso, estava de cabeça quente, tirou. Então, quer dizer, esse atleta já está ficando marcado. Já não só pela final da Libertadores, que isso acarretou isso tudo em Madureira, no jogo de hoje, né? Eu acho que vai ser difícil a permanência dele, porque eu acho que, se não me engano, em junho é que vence o contrato dele. E se o grupo entender que o Paulo não trabalhou direito essa situação, queimou o cara, ele comete um erro, a torcida vai, cai em cima dele, e ele vai e tira. Antes do jogo, a torcida aplaudiu demais o Gomes no banco e vaiou demais o Andrés Pereira. Por exemplo, ontem... Ele fez exatamente essa mudança. Então, por exemplo, ontem o Márcio estava lá no estádio diretamente. A torcida do São Paulo estava pedindo o Luciano a todo Nem entrou. Nem entrou. O Rogério já tá... E aí, a torcida do Flamengo começa a vaiar o cara, você tira. Aliás, é uma paixão pelo Luciano, né? Tudo é o Luciano. O Paulo Souza, nessa substituição, indo buscar o cara quase que no campo ali, só faltou a placa de indicação, né? Ele é o culpado aqui, ele é o culpado. Foi muito mal também, eu não achei que foi legal, não. Ou ele não pensou direito e se arrependeu. Não, o cara trabalha com isso, né, Zé? O cara trabalha com futebol, pô, claro que sabe. Foi muito... E o Andrés não gostou muito, não, porque ele não esboça nenhuma reação. Você vê, ele sai com o braço ali, quieto, tá bom, e vai pro banco ali. Não é legal. Agora, é jogador de futebol, ele que tem que ter personalidade pra dar volta por cima. Foi uma lambança no lance com o Daverson na Libertadores. Foi mal hoje de novo. É um jogador de altíssimo nível. Jogado e joga muito. Joga muita bola. Agora, só 60 conto o Flamengo vai pagar? Mas eu li aí que era 100 e poucos pau. O valor total da transação, agora só 60 não. O Flamengo tem que pôr mais os 60 e pagar os 100 e poucos, que é o que está no documento. É que tem o valor 63 e tem milhões, a oferta do Flamengo. Aqui a produção, 63 milhões de reais. Que é o que está sendo fechado o negócio. Se fechar, se não melar, o Flamengo está negociando, ofereceu um valor menor, evidentemente. Então, o Flamengo ofereceu muito mesmo. Ô, Flamengo, tá errado, tem que ser o valor da multa, Flamengo. Igual você está exigindo que o Palmeiras pague. Mas é negociação de Brasil para Brasil, não importa. Flamengo, você é justo. Pague a multa, Flamengo. É o dobro disso. O Manchester aceitou. Aí é que tá, né? O Manchester United acertou. Porque sabe também que vai ser muito difícil negociar o atleta por mais de 100 milhões e pagar a multa, e sabe que não tem espaço lá, né? Outros pode, Flamengo. Depois da derrota dos pênaltis para o Atlético Mineiro, lá em Cuiabá, a torcida até subiu uma hashtag lá, né? Estamos com Paulo Souza, alguma coisa nesse sentido, porque sentiu que o ambiente não ficou legal para ele, não sei o quê. Aquela história de o Gabigol não bateu o pênalti, eu não sei o que aconteceu ali, a torcida quis dar um apoio ao treinador. Agora, se o grupo sentir que tá rolando ali alguma coisa, treinador versus grupo, entender que nessa alteração ele quis queimar, não tratou legal, não conduziu legal a situação do Andreas Pereira, e os líderes do time, né, entenderam que ele foi mal, daqui a pouco ele perde a mão ali na condução do elenco. Isso é perigoso. E você sabe como é que é. Se perder, os caras têm poder para complicar o trabalho dele. Flamengo 2, Vasco da Gama 1. E a torcida do Vasco também está furiosa nas redes sociais por conta do pênalti. Logo no finalzinho da partida, o torcedor vem reclamando demais nas redes sociais. E a gente tem o lance aqui para você no Canelada. Se liga só. A gente tem aqui, portanto, o lance, né? A confusão dos atletas ali com a arbitragem. Todo mundo partiu para cima, o Nenê cruzou para a área. E aí, hein? Pênalti. Pra mim, pênalti, hein? Zona na bola, pô. Aqui, nesse ângulo aí, tem alguns outros ângulos que eu vi aqui na rede social que a bola pega na cara dele.
Aí tá muito... Vendo aqui assim... esse lance parece muito braço, mas tem alguns outros ângulos lá que parece que a bola vai na cara dele. Mas ele sobe com o braço aberto. E aí ele acaba assumindo o risco. Já nesse lance aí, lembra um pouquinho o Thiago Silva no Mundial de Clubes, né? Quando ele acaba subindo com o braço aberto, ele dá esse tipo de interpretação, né? Ele tá correndo um risco ali. Então a torcida do Vasco tá furiosa nas redes sociais, cobrando demais esse lance. O time do Vasco cobrou logo após o apito final. Você viu ali o Nenê revoltado com a arbitragem. Tem torcedor do Flamengo. É claro que não são todos, né? Mas sempre tem um ou outro que chega a concordar, falar realmente foi pênalti. Quem é o zagueiro? O zagueiro é o João Gomes. João Gomes. João Gomes. Se o Andrés Pereira tá... Ou se é o Andrés Pereira tá morto. O Vasco tá reclamando demais depois desse lance. Nas imagens que a gente tá vendo aqui, braço pênalti. O Bruno falou, viu em algumas imagens em redes sociais, no rosto do João Gomes, né? Mas nas imagens que nós estamos mostrando aqui, desvio de cabeça, ela foi no bração que estava levantado acima do ombro, ou seja, de acordo com a recomendação atual, pênalti. Nessa Estamos de volta no rádio, tá? Estamos de volta no rádio com o Canelada, analisando aqui um lance polêmico em Vasco da Gama 1, Flamengo 2 no Engenhão. Um possível pênalti. Aliás, pra mim foi pênalti. Nesse lance parece no rosto, quer ver? Nesse ângulo aí. Pra mim foi pênalti, a gente tá discutindo aqui. O Bruno Prado falou que pra ele foi pênalti. Vamp também concorda que foi pênalti, Vamp? Sim. Agora passou essa última imagem aqui, parece que bate no rosto. Essa última imagem. Por trás, né? A cabeça seria pra trás, né? E tem VAR, não tem VAR? Tem VAR. Tem VAR, então... E o VAR não checou o lance. Bateu na mão é pênalti. Essa é a regra do rosto. A mão vai pra trás, ó. Se pega na cabeça, a cabeça vai pra trás. Eu gosto dessa sua regra, né? Pênalti. Bateu no braço, pênalti. No baba, na pelada, no racha, é pênalti. Não tem essa de braço no Mas corpo, o interessante... aberto, bateu no braço, pênalti. Sabe o que é? O árbitro tá de frente. Dá uma olhada do posicionamento do árbitro. Até meio agachado aqui pra ver bem. Ele tá de frente pro lance. Bem posicionado. Esse jogo, eu vi 20 minutos. Tinha 2 torcidas? Foi torcida única. Foi dividido. Não, Duas torcidas hoje. Duas torcidas hoje no Engenhão. Então, o lance polêmico com o Vasco da Gama, o torcedor tá furioso. E do outro lado, a torcida do Flamengo... Esse garoto Nenê aí vai fazer 41 anos em julho, se não me engano. Julho. E segue jogando. Segue aí atuando com a camisa do Vasco da Gama. Então, os dois lados, né? A torcida do Flamengo furiosa, com razão, com o Andreas Pereira por conta da falha. E tá difícil, né? Eu até conversei aqui com alguns outra amigos. Imagem mostrando que foi no rosto, pra mim foi braço e pênalti na imagem que eu vi aqui. Então, aqui é consenso, eu acho, né? Pelo que eu vi, pênalti. Pra todo mundo aqui foi pênalti, né? Nas imagens mostradas aqui, pênalti. Eu também achei pênalti. Um lance polêmico lá no Engenhão. A torcida do Flamengo furiosa com o Andrés Pereira e a do Vasco com esse lance que não foi marcado, muito menos checado pelo VAR no estádio do Engenhão. E a torcida do Flamengo está brava com o Andrés Pereira com razão, né? Porque falhou mais uma vez. Enfim, a gente não pode contestar, né, o sentimento do torcedor. Falhou, tem que criticar, vai fazer o quê? Na parte que eu vi do jogo, o que me chateou foi o seguinte: ontem eu achei um clássico muito legal no Morumbi, entre São Paulo e Corinthians. Eu gostei do jogo, no Cícero Pompeu de Toledo. E hoje eu comecei a ver esse clássico aí com essa expectativa. Falei, Flamengo e Vasco, é o clássico dos milhões, né? Vamos ver um grande jogo. E não foi tudo isso não, rapaz. O Flamengo foi melhor, mas mesmo com o Vasco fraco, até alguns titulares não entraram no começo do jogo. Acho que parece que o professor andou poupando alguns jogadores para quarta-feira contra o Juazeirense na Copa do Brasil. Mesmo assim, rapaz, o jogo ficou muito abaixo do que eu imaginava. Em relação ao gol do Vasco, que eu falei aqui da falha do Hugo, eu achei que ele poderia estar melhor posicionado naquela bola e tal, mas também houve um mérito, tá? Não tô tirando qualquer tipo de mérito do Gabriel Peck, que fez o gol de empate do Vasco. Só achei que o Hugo poderia estar, né, melhor posicionado ali. Ele estava na linha da pequena área, basicamente, quando o Gabriel Peck faz a finalização. E como disse o Vampeta, o Andrés Pereira perdeu a bola lá no campo de ataque, né? O Davi Luiz poderia de encontro ao atleta, não foi. Não foi. Ninguém apareceu. Eu acho que é exagero falar em falha do Andrés nesse lance. Ele perdeu a bola. É um jogo de disputa, você perde a bola, ganha. Diferente do que foi a final. Na final, ele tava com a bola dominada no campo dele, e ali ele errou feio. Nessa aí não, ele tava no ataque, perdeu a bola e o jogador do Vasco percorreu todo o campo, né?
E falando de carinho do torcedor, vaia, o Gabigol mais uma vez foi vaiado, hoje pela torcida do Vasco, é claro. Foi vaiado pela torcida do Flamengo já nesse Campeonato Carioca, que a gente acompanhou aqui no microfone da Jovem Pan. Mas o Gabriel Barbosa tem uma personalidade, né? Ele gosta que a torcida... Dos dois lados, né? A torcida a favor, contra, uma injeção de ânimo pra ele, né, Espímpolo? Ele gosta. E é ruim você jogar contra um cara assim, hein? É o mala, né? É o malaça, né? Que você fala, pô, que cara chato, né? Você vai, azucrina, reclama com a arbitragem, tromba em você, ele passa o jogo inteiro reclamando. Quando você tá no estádio, você vê ele passa o tempo inteiro reclamando, gesticulando, com birrinha com a arbitragem. Só que se você desligar, desgrudar dele um segundo, ele vai lá e guarda. Ele vai lá e mete o dele. É um cara diferente, o Gabigol, né? Joga demais. É um jogador diferente ali naquele espaço da pequena área para finalizar. Temos poucos aqui como o Gabigol com essa qualidade. Ele é aquele centroavante e ele mesmo disse numa declaração recente que tem essa consciência de que é um atacante que a torcida do Flamengo gosta, mas no Campeonato Brasileiro, né, dos 20 clubes, ele sabe que os outros 19 odeiam ele, detestam, e eles têm essa consciência de que é um atacante, digamos, chato, que incomoda, que gosta desse tipo de provocação, e o torcedor também faz aquela provocação com o Gabriel Barbosa durante o jogo, durante os 90 minutos, A gente fica mostrando ali o lance do Gabriel Peck, que ele recupera a bola lá no campo de defesa do Vasco, a arrancada e o corredor que ele tem todo o espaço do mundo para sair aqui da defesa, chegar lá na entrada da área do Flamengo, 2 jogadores correndo atrás e não conseguindo pegar de jeito nenhum, e o Davi Luiz indo lá para a posição dele, lá para a entrada da grande área, sem atacar a bola. Eu acho que ele ficou com medo de ser driblado. E pelo menos o Vamp tá falando aqui, ele pode... Eu não vou dar o bote, ele pode ir em direção ao cara, fechar o espaço, precisa dar o bote, fazer a falta. Que ali o Gabriel Peck, né? No mínimo ia parar a bola, tentar ver se aparece alguém. Eu acho que ele ficou com medo de ser driblado. Não tinha ninguém correndo pra dentro do gol. Eu acho que ele ficou com medo de ser driblado. E o Vamp fez uma observação que tinha um outro jogador do Vasco correndo lá, só que já tinha um jogador do Flamengo ali, acho que era o Fabrício Bruno. Você vê o replay mais de perto e percebe a movimentação do Davi Luiz, ele até faz o sinal assim, ó. Vai lá alguém pra cobrir, ó. Vai alguém pra cobrir. Ele poderia ter feito a cobertura, né? Faltou essa iniciativa. Ele ficou correndo pra trás, pela posição dele, esperando que os jogadores do Flamengo, que perseguiam o Peck, alcançassem. Mas ninguém conseguiu alcançar. O moleque corre demais, né? Bom jogador esse Gabriel Peck aí, do time do Vasco da Gama. O Gabigol é assim, ele faz muito gol. Mas ele erra lances demais e perde muitos gols também. Se ele fizesse metade dos gols que ele perde, ele seria o maior goleador do planeta. Mas ele tem crédito, né, Zé? E como tem? Por isso que ninguém fala nada. Quer dizer, tem uma parte da torcida que começou aí, vai outro dia, não sei o quê, reclamando um pouco, mas ninguém tira ele do time. Foi mais por causa do pênalti. Não é pela performance dele de... Foi por causa do pênalti contra o Palmeiras, que ele não pegou a bola para bater contra o Atlético Mineiro. E o Hulk pegou, e tem uma personalidade incrível o Gabriel Barbosa, como disse, ele tem essa consciência, já declarou isso recentemente, então ele sabe lidar com vaias dos dois lados, né, da torcida do Flamengo, das torcidas adversárias, ele gosta, né, desse clima, ele gosta bastante desse ambiente, o Gabriel Barbosa, portanto, hoje mais uma vez criticado, só que pela torcida do Vasco da Gama. O Andreas Pereira continua falhando, né, o gol do Vasco é inquestionável, um golaço do Gabriel Peck, e a gente tem aqui a imagem, o Gabriel Barbosa, ao descer para o vestiário, ele mandou um beijinho para a torcida do Vasco, hein? Mandou um beijinho, agora sim, ó, para você que nos acompanha por imagens na TV Jovem Pan News, ó, ele deu aquele beijinho para a torcida do Vasco, tá aí, ó, agora sabe lidar com essa situação, e para mim... Como eu disse para o José Manuel de Barros, essa situação foi no intervalo. É um cara que já está acostumado demais e tem crédito, tem muito crédito. Não, tem personalidade. Também. Ele vai e assim, ele se movimenta muito. Ele não para, ele se mexe, ele procura espaço, é muito participativo no jogo. É um cara, eu não tiraria do meu time. A despeito desses erros que eu falei, né? Bolas perdidas, erros em finalização. A despeito disso, eu acho que ele tem crédito, é o goleador do time, é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Não o levaria para a seleção nesse momento, né? Se for pensar em seleção brasileira, não, acho que o Tite já tentou. Não é, o negócio dele é vestir a camisa do Flamengo, né? E tá muito bom, né? Veste a camisa de um grande time, de uma nação. Leva o pombo, não é verdade? A sua você leva o pombo, né? Não, ele. Matheus Cunha, eu lamentei muito a contusão dele, que eu acho que ele era o cara que estava chegando ali para dar uma mão boa pro Tite, viu?